Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Então, nesse novo episódio, quer dizer, vamos começar assim dizendo que esse aqui é o podcast Preto e Azul. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e aqui eu faço comentários utilizando a psicologia de maneira básica, sobre coisas da cultura pop, pode ser uma música, uma série, um filme, coisa e tal. No episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas é um episódio que eu já estava querendo fazer há algum tempo, porque é sobre um assunto que me interessa, que envolve um aspecto psicológico que é muito comum assim de ser abordado. Ele não é um aspecto psicológico comum que assim que você encontra pessoas de um modo geral com ele, que é sobre a psicopatia. Eu vou começar também iniciando assim falando para vocês que não conhecem a história que eu vou contar agora, que é a história do Jeffrey Dahmer. Caso alguém não conheça, é uma história real de um crime real, um crime brutal, e em nenhum momento esse eu tenho como objetivo passar pano ou justificar as coisas que ele fez, né, os atos terríveis que ele fez, a monstruosidade que ele cometeu, os crimes que ele cometeu. Ele é um monstro, isso é um fato, e não tem nada que justifique os atos dele, e eu vou aqui realizar comentários baseado naquele conteúdo que eu absorvi durante os anos trabalhando com psicologia e também sobre aquilo que eu sei, né? E também não quero aqui, não estou dizendo que eu sou portador da verdade absoluta e que você tem que concordar com absolutamente tudo que eu vou dizer. Vou apenas expressar a minha opinião e para pessoas sensíveis, caso você tenha algum gatilho durante a, a escuta aqui desse episódio, então eu sugiro a você que você feche esse episódio em particular e possa ir para outros episódios que tem disponíveis aqui. Eu tenho episódios disponíveis sobre High School Musical, Glee, Heartstopper, sobre as visões da Raven, sobre Hannah Montana, sobre outros assuntos leves que podem ser consumidos sem nenhum tipo de problema. Então eu vou falar sobre canibalismo, sobre morte, sobre assassinato. Isso pode gerar algum tipo de gatilho em alguém. Se você se sentir desconfortável em algum momento, por favor, saia do episódio e consuma algo que não lhe gere um gatilho. Agora, de início, eu vou fazer um resumo sobre a história dele, depois vou fazer comentários sobre aquilo que eu tenho interesse, aquilo relacionado em aspectos psicológicos que eu acho que não são comentados sobre ou são deixados de lado muitas das vezes, né? Então vamos começar com quem foi Jeffrey Dahmer. Ele foi um serial killer americano que tirou a vida, ou seja, ele assassinou de maneira brutal 17 homens e meninos, porque tinham entre pessoas maiores e menores de idade, entre os anos de 1978 e 1991. Ao longo de mais de 13 anos, ele procurou suas vítimas e é muito importante frisar que a maioria das vítimas do Jeffrey Dahmer, né, eram pessoas negras. E isso é uma questão que vai ser abordada um pouco mais à frente. Ele procurava essas vítimas em bares gays, em shoppings, em pontos de ônibus, e ele atraía essas pessoas para sua casa, na maioria das vezes com promessa de dinheiro ou até mesmo sexo e álcool. Então ele arrumava, ele conversava com as pessoas, via o que era interesse na pessoa, se a pessoa estava interessada em dinheiro, apenas em sexo ou álcool, e ele levava essas pessoas até a casa dele e drogava essas pessoas. Em alguns, segundo ele mesmo, segundo relatos dele, ele estrangulava todas essas pessoas até que elas morressem. Ele então praticava, né, logo após fazer esse estrangulamento, segundo ele então praticava sexo com os cadáveres das pessoas e antes de desmembrar e descartar essas pessoas, muitas vezes ele guardava partes, né, dos corpos dessas pessoas e ele chegou até mesmo a consumir algumas partes que ele achava interessante e outras partes ele guardava como uma forma de lembrança, de lembrar daquela pessoa, já que aquela pessoa não estava ali mais da forma natural dela, né?
Ele frequentemente tirava foto dessas pessoas, né, das vítimas dele, depois que ele matava e desmembrava as pessoas e fazia outras coisas com os corpos. E ele colocava essas pessoas em posições específicas, inclusive existem fotos assim dos relatos da época pela internet que eu sugiro que para pessoas sensíveis não busquem essas imagens, porque elas são imagens fortes, imagens reais, de pessoas reais, até também como uma forma de respeito, né? E também não há necessidade de ver esse tipo de conteúdo. E ele tirava essas fotos para que ele pudesse relembrar da pessoa, né? Como ele desmembrava as pessoas, assim, o que significa desmembrar, para quem não sabe, cortava as pessoas em vários pedaços para poder descartar o corpo dessas pessoas para que ele não fosse incriminado, não descobrissem que ele tinha cometido esse crime. Ele acabava tirando foto das pessoas para lembrar, também era uma forma de lembrar, não só assim ter parte dos corpos delas, principalmente ele guardava principalmente o crânio das pessoas, mas tendo ali a imagem mesmo de como elas eram como uma forma de lembrança. Dahmer, né, ele foi capturado em 1991 e condenado a 16 penas de prisão perpétua nos Estados Unidos, e ele foi morto por um outro detento lá, outra pessoa que estava presa na mesma penitenciária que ele, em 1994, e a pessoa que matou ele se chama Christopher Scarver. Eu não vou me deter muito às questões assim relacionadas à vida dele enquanto infância, porque a gente não tem um conteúdo 100% seguro que possa se basear. Existem séries, existem filmes, existem livros diversos sobre a história de Jeffrey Dahmer, né, que contam aí aspectos da infância dele, da juventude e coisa e tal, mas a gente sempre tem que olhar para todos esses conteúdos com certa desconfiança, já que foram produzidos por pessoas diferentes, né, que seria completamente diferente se ele tivesse produzido esse conteúdo, porque seria ele contando suas histórias, e mesmo assim seria um conteúdo enviesado, porque as pessoas editam suas histórias, né? As pessoas deixam coisas de lado, aspectos que elas acham que não são interessantes, fatos que elas acham que não são interessantes, e até mesmo as pessoas podem inventar coisas para que deixe seus livros, suas séries e seus filmes mais atraentes, mais vendáveis. Mas para quem assistiu, agora levando mais para essa parte cultural, no ano passado, ou no ano retrasado, 2022 ou 2021, mas creio que foi em 2022, foi lançado na Netflix uma série, né? Até então, sobre ele, contando toda a história de vida dele, em que a gente percebe durante essa série, para quem assistiu, que ele teve uma relação um pouco distante da mãe dele, em que ele era muito mais próximo do pai do que da mãe, que ele teve diversas questões quando pequeno, questões que, assim como eu disse, não foram abordadas na série, alguns fatos, alguns relatos. Dizem que quando ele era pequeno houve uma mudança de comportamento dele após ele ser submetido a uma cirurgia quando era criança. Isso é uma coisa que não foi abordada na série, por isso que eu disse que a gente é um conteúdo assim que a gente tem que ter com muita calma para se analisar, até porque, como foi informado, ele foi morto em 1994, então ele não está nem vivo para que ele possa dizer o que é verdade e o que é mentira, e a partir do momento que a pessoa não está viva e não é capaz nem mesmo de dizer se ele realmente praticou aquelas coisas, então qualquer pessoa pode informar qualquer coisa, qualquer pessoa pode dizer que ele fez qualquer coisa, qualquer tipo de assassinato e coisas do tipo. E aí por isso que eu vou tomar um pouquinho de cuidado, e pode ser que esse conteúdo tenha um conteúdo diferente do conteúdo que você já viu, né? Eu estou tentando me basear em fatos, né? Eu estou pegando fatos, na verdade, essas informações de fontes que eu acho mais seguras, que são fontes em inglês, porque afinal de contas, os crimes, o Jeffrey Dahmer, ele nasceu, viveu e morreu nos Estados Unidos, então eu estou pegando todas essas informações de artigos de lá, né, dos Estados Unidos, que são fontes mais confiáveis do que fontes brasileiras, que a gente não teve contato com ele, a gente só sabe o que a imprensa
informou pra gente. E mesmo assim, há necessidade de se ter um pezinho atrás, porque como eu disse, nem tudo que se diz é verdade, não é mesmo? Agora vamos falar sobre a primeira vítima dele, né? Na verdade, o primeiro assassinato que ele cometeu. E mais à frente eu vou fazer mais considerações relacionadas a isso. O primeiro assassinato dele ocorreu logo após ele se formar na escola. Isso aconteceu em junho de 1978, quando ele pegou uma pessoa que estava pedindo carona na beira de estrada, que seria o Steven Hicks. Ele tinha 18 anos na época e ele levou ele para dentro para casa dele, né? Assim como era de costume, ele tinha esse modus operandi, né? Em que ele levou esse rapaz, que foi a sua primeira vítima, para a casa dele. Dahmer começou a embebedar, na verdade, assim, já essa parte aí já é muito complicada, né? Porque diz que ele começou a embebedar essa pessoa. E, obviamente, assim, eles ficaram, já foi provado que eles ficaram bêbados juntos, né? Porque quando diz assim, ele começou a embebedar, pode passar até uma impressão de que ele forçou a pessoa a beber, né? Isso não é verdade, eles beberam juntos, né? Eles consumiram álcool juntos. E aí quando esse jovem, né, o Steven Hicks, ele já estava bêbado, o Hicks, o Dahmer disse o seguinte, né? Isso aqui já é um relato, já é umas aspas dele, quando ele foi questionado sobre a sua primeira vítima. Eu não queria que ele fosse embora, né? Era uma das questões. Essa é uma das questões que eu vou tratar um pouquinho mais à frente, relacionada ao Dahmer, que é essa questão sempre do medo do abandono. Então ele diz do porquê que ele fez isso, porquê que ele matou ele. Então a primeira coisa que ele fala é que ele não queria que ele fosse embora. Dahmer matou ele, golpeando ele na cabeça e depois estrangulando ele com... Na verdade, ele bateu na cabeça dele com uma barra de ferro que ele tinha em casa, porque o Dahmer malhava, era hábito dele, era uma coisa que ele fazia, que ele fez, né, durante boa parte da vida dele. E ele usou uma dessas barras para golpear ele. Logo após golpear ele, ele o estrangulou, né, para ter certeza que ele estaria morto. Né, ele pegou depois o corpo do rapaz, ele embalou as partes do corpo em um saco plástico e os enterrou atrás da casa de seus pais. Ou seja, ainda nessa época, né, quando ele fez a sua primeira vítima, ele então, após golpear o rapaz na cabeça, ele cair no chão, ele estrangular o rapaz, ele viu o que ele tinha feito e ele resolveu, ele entendeu que ele tinha que se livrar das provas, né, daquilo que ele fez. Então ele desmembrou o corpo do rapaz, pegou as partes dele e enterrou na casa. E deu outros fins também, as partes do corpo do rapaz. Mais tarde, né, naquele dia em que tudo aconteceu, ele pegou algumas partes do que tinham ficado ali na casa do rapaz, ele exumou, ele esmagou os ossos com a barra de ferro e depois espalhou, na verdade com uma marreta, né? Ele usou uma marreta e isso é visto até na série, né? Que tem esse episódio em que mostra ele esmagando os ossos e depois se livrando, espalhando as cinzas dos ossos para que não fosse encontrado, né? E esse foi a primeira vítima do Jeffrey Dahmer. E aí a gente já entra num aspecto muito interessante quando ele diz por que ele fez isso, né? Então ele fala, ele fez isso para que ele não fosse embora, ele queria a companhia. Obviamente, existem vários aspectos do Jeffrey Dahmer, da personalidade dele, que a gente nunca vai ser capaz de entender, que a gente nunca vai ser capaz de acessar, principalmente porque ele está morto há muitos anos. Ele está morto há quase 30 anos. E quando ele foi capturado lá no início dos anos 90, ainda não existiam pessoas especializadas, principalmente profissionais especializados, psicólogos, que tivessem tanto interesse quanto tivessem acesso a essas pessoas para que pudessem fazer estudos mais aprofundados sobre suas personalidades, coisa e tal. Houve um estudo, houve uma tentativa de estudo, mas tudo muito assim, na minha opinião, tudo muito enviesado, né, na época. Porque a partir do momento em que ele foi capturado e descobriram o que ele fazia com suas vítimas, já foi
colocado um rótulo nele e tudo o que era feito, todas as análises, todos os profissionais que analisaram ele, tiveram essa visão enviesada, né? Já iam para ele com a visão mesmo, estou indo conversar com o monstro. Não que isso não deva ser feito, mas enquanto profissionais, seja você psicólogo ou psiquiatra, é necessário se ter uma distância e ver Jeffrey Dahmer ali como não apenas como um monstro que ele realmente foi, como um criminoso que ele realmente foi, mas como uma pessoa que estava sendo analisada, né, uma personalidade que estava sendo analisada. É muito difícil fazer isso, é muito difícil você ter essa distância, ainda mais quando você é uma pessoa humana, mas como nós não temos acesso, não sabemos quem foram essas pessoas que analisaram ele, não sabemos se ele foi analisado por psicólogos, psiquiatras, sei que ele foi analisado por pessoas que seguiam a linha da psicanálise, que aí já fica um pouquinho mais difícil, porque é mais uma questão assim, mais um olhar mais específico, mas mesmo assim, tudo que foi feito com ele foi muito raso, né? Fica muito na superfície. E aí a gente entra nessa questão do não querer ficar sozinho, né? Ele mata porque ele não queria que a pessoa fosse embora. E aí existem várias questões. Como a gente já está debatendo e você já deve perceber, o Jeffrey Dahmer, ele era um homossexual. E se ser um homossexual, se ser uma pessoa gay em 2023 é extremamente complicado. Imagine você ser uma pessoa gay em 1970, em 1980. Era 10 milhões de vezes mais complicado, né? Era quase impossível ser, né? Era muito, muito, muito complicado e a gente não consegue nem mesmo ter uma noção 100% disso, porque já é muito difícil entender como as pessoas que são gays, lésbicas e coisa e tal, elas são tratadas hoje. Imagine naquela época, imagine o que ele pensava. Então ele cresce em uma família disfuncional, com um relacionamento péssimo com a mãe, com um relacionamento que quando na infância era um pouco mais próximo com o pai. Depois ele é abandonado pelo pai e pela mãe ainda quando ele estava ali na época da escola, o que deixa tudo mais difícil. Ele tinha com certeza dúvidas de quem ele era enquanto sujeito sexual, né? Assim, do desejo dele, das coisas que ele sentia. E principalmente essas questões do abandono que ele viveu. Ele mata para não ser abandonado, coisa que ele não conseguiu fazer com os pais, né? A gente não tem, por exemplo, como dizer se em algum momento Jeffrey Dahmer não pensou em matar os pais para que não fosse abandonado, assim como ele fez com essas outras pessoas. O que ele fez foi cruzar a linha da moralidade, cruzar a linha da humanidade com outras pessoas. Então ele não conseguiu fazer com que o pai e a mãe ficassem, o irmão que foi junto da mãe, mas ele conseguia fazer com que essas pessoas que ele conhecia ficassem através da morte, né? Era um ficar simbólico, porque a pessoa não estava mais ali, né? O que estava ali eram restos de corpos, mas ele conseguia. Isso tudo baseado no medo do abandono que ele conhecia. O Jeffrey Dahmer e ao Jeffrey Dahmer foi oferecido apenas uma coisa, a solidão, durante toda a sua vida. Existe uma questão bem importante de se pontuar, que é a diferença entre a solidão e a solitude. O Jeffrey Dahmer, ele experimenta durante toda a sua vida as questões relacionadas à solidão. E qual é a diferença? A solidão ela é imposta. As pessoas saíram de perto de Jeffrey Dahmer porque eles quiseram. Os pais dele resolveram abandonar ele de forma pensada. Eles pensaram isso, eles planejaram isso, eles foram embora. Ele foi abandonado, ele ficou só. Então ele experimentou a solidão, que é diferente da solitude. A solitude, ela não é imposta, a solitude é escolhida. A solitude, a gente experimenta naqueles momentos em que a gente diz: hoje eu não vou sair de casa, eu não vou falar com nenhum amigo, não vou falar com nenhum parente, eu quero apenas ficar no meu quarto assistindo um filme. Isso é solitude, nós escolhemos. Ao Jeffrey Dahmer foi oferecido única e exclusivamente aspectos relacionados à solidão. A história dele é muito complexa, é muito difícil de ser analisada, muito difícil de se emitir uma opinião. A única coisa que nós podemos emitir de certeza, a única opinião verdadeira é que ele foi um monstro. Isso é um fato. Existe um aspecto da vida dele que é muito interessante e que é muito difícil de ser analisado, que foi relacionado à sua segunda vítima, Steven Tuomi, que ele fez em 1987. Em 1987, eles dois se hospedaram em um quarto de hotel e, assim como em outros momentos,
Eles dois beberam e muito provavelmente tiveram algum tipo de interação sexual. Porém, quando Jeffrey Dahmer acorda no outro dia, ele percebe que o Steve Tuomi estava morto. E ele não faz a mínima ideia de como aquilo aconteceu. Ele não tinha nenhuma lembrança de como aquilo aconteceu. A única memória que ele tinha era a memória de entrar no quarto, de fazer as coisas que eles fizeram. Mas esse momento em que ele muito provavelmente matou ele não tinha e ninguém tem. Ninguém sabe como aconteceu, ninguém tem explicação para isso. Na verdade, a gente só sabe que ele morreu, nada além. Esse é um fato que também é demonstrado na série, em que a gente vê na série isso sendo retratado, né? Assim, então a gente pode ver e entender um pouquinho melhor, mas mesmo assim é tudo muito nebuloso, nada ali é concreto. Sabemos apenas que eles estavam lá dentro e que no outro dia o outro rapaz estava morto. Uma questão muito interessante também é que o Dahmer, quando ele é preso pela polícia e eles perguntam nesse assassinato, ele fala que ele tinha a intenção de drogar o Steve Tuomi, mas não de matar ele. Ele não sabe como isso, assim, não sabe explicar verdadeiramente como isso aconteceu. E um aspecto que é muito interessante é que a partir dessa segunda morte é que o Jeffrey Dahmer começa a ultrapassar essas barreiras da humanidade de fato. Não que antes ele não tivesse ultrapassado, mas antes ele ainda tinha traços de humanidade, a gente vê que tem um gap aí de anos em que ele comete os assassinatos e a partir desse momento isso começa a se tornar realmente um hábito e ele começa a ter um planejamento, ele planeja como ele vai fazer as suas próximas vítimas e principalmente como ele vai se livrar dos corpos. Né? O Steve Tuomi, ele foi a primeira vez, né, a primeira vítima em que ele teve um padrão de comportamento. Então, após perceber que ele estava morto para não ser incriminado, ele sai do hotel, compra uma mala, coloca o corpo dele dentro de uma mala, leva para a casa da avó, que era com a pessoa com quem ele morava. Lá, ele deixa ele durante um tempo, o corpo dele, se masturba em cima do cadáver para depois, só depois de um tempo, quando o cadáver não tinha mais, vamos dizer assim, grande utilidade, ele então começa a se livrar do cadáver, da forma como ele se livrou das outras vezes e como ele ia se livrar no futuro, né? Obviamente que ele ia ficando cada vez mais especializado, porque ele faz, conforme ele ia fazendo mais vezes, é aquela coisa, né? A prática leva à perfeição. Quanto mais ele praticou, mais fácil ficou para ele cobrir os seus rastros. Então essa foi a segunda vítima dele. Em entrevista, anos depois, né, quando ele foi preso, o Dahmer disse que depois da morte do Tuomi, sua obsessão com a morte entrou em pleno andamento. Então, como eu disse, foi depois dessa segunda morte que ele então ultrapassou de vez a linha da humanidade. E ele, depois, né, que essa obsessão tomou conta dele, que ele deixou a obsessão, né, tomar de conta dele, na verdade, porque foi uma escolha, ele não tentava mais impedir esses impulsos dele, né, esses impulsos de matar, de fazer as coisas que ele fazia. Ele matou mais duas vítimas na casa de sua avó antes que ela o forçasse a se mudar em 1988. Ela não tinha conhecimento de seus crimes, mas estava cansada de sua bebedeira, de sua tendência de trazer homens jovens para sua casa e dos cheiros desagradáveis vindos ocasionalmente de seu porão, de acordo com os Marshals, né, na época. Então viu que o comportamento de Jeffrey Dahmer, que também é mostrado durante a série, ele levanta uma série de suspeitas, inclusive na avó dele, que era a pessoa com quem ele estava mais próximo, né, uma pessoa com quem ele morou durante algum tempo, até que chegou um ponto em que as coisas ficaram insustentáveis e ele é colocado para fora, porque ela já tinha percebido com certeza que ele estava cometendo algo de muito grave, ela só não sabia o que, ou até mesmo sabia e fingia que não sabia. Nós nunca vamos ter essa resposta, né? Afinal de contas, assim como ele está morto, ela muito provavelmente está morta há muitos anos. Então, após ele sair da casa da avó dele, ele procura um próprio apartamento, quando as coisas continuam se descontrolando e na verdade elas ultrapassam todas as barreiras do descontrole, né? Quando a coisa mesmo começa a descambar, vamos dizer assim,
que em 1989 ele conhece um garoto, uma criança de 13 anos, que era do Laos. Ele leva a criança até sua casa e faz todas as coisas que todo mundo já sabe. Ele abusa da criança, droga, e ele começa, né, a ultrapassar outras barreiras relacionadas a essa criança, em que ele comete trepanação, uma tentativa de deixar um menino lá para que, como se fosse uma espécie de escravo sexual dele. Né? São questões muito mais profundas. Outra questão relacionada a ele aconteceu também ainda na casa de sua avó, em 1989, quando ele levou até a sua casa uma de suas vítimas. Ele atraiu o Anthony Sears, que foi uma das suas vítimas, que ele fez na casa da avó dele, onde ele drogou, estrangulou, sodomizou, fotografou e desmembrou ele antes de se livrar do seu corpo. Dahmer achou ele particularmente atraente e mais tarde disse que não queria perdê-lo. E aí a gente vê mais uma vez as questões do abandono, né, relacionado a ele. Obviamente ele fala essas coisas quando ele é preso, né? Por que você fez isso? Né? E ele fala que achou ele muito bonito. Atraente é bonito, né, gente? Ele achou ele muito bonito e não queria que ele fosse embora. Mais uma vez, então ele mata para que ele ficasse. Nesse momento, obviamente, o Dahmer, como ele já ultrapassou todas as barreiras da moralidade, da humanidade, ele já entra numa parte de delírio. Então ele está delirando, com certeza. Nessas questões de preenchimento de um possível vazio existencial que ele tinha com os corpos dessas pessoas, já que ele não estava mais interessado em ter essas pessoas vivas. Né? Ele estava interessado apenas em preencher um vazio sem saber como, e ele estava preenchendo esse vazio com pedaços de pessoas. Literalmente, né? Pedaços de pessoas, o que é horrível. E com essa vítima, né? Com o Anthony Sears, que ele ultrapassa mais uma vez mais uma barreira. Antes, o que ele fazia era o que já foi comentado, né? Drogava as pessoas, matava, desmembrava e se livrava das partes. Com Sears, foi a primeira vez em que ele ficou por mais tempo com partes dos cadáveres. Antes, ele se livrava mais rapidamente dos cadáveres. Com ele passou mais tempo com esse cadáver. Foi a primeira vez em que ele mumificou, ou tentou mumificar, né, a cabeça da vítima, coisa que ele muito provavelmente não conseguiu. E também os órgãos genitais deles, né? Para que ficassem mais tempo com ele, né? Na sua companhia. Aí agora a gente passa para as 12 últimas vítimas, né? Eu não vou falar detalhadamente sobre cada vítima e sobre cada morte, porque não há necessidade, né? Até mesmo assim seria masoquismo demais estar detalhando cada morte, mas todos vocês que já tiveram acesso à história dele, tivessem acesso à série, já entenderam como ele agia, né? Nos 2 anos seguintes, né, o Dahmer mataria mais 12 pessoas, elevando sua contagem de assassinatos para um total de 17 vítimas. Sua primeira vítima durante esse período foi uma pessoa que trabalhava como garoto de programa, Ryan Smith, a quem Dahmer atraiu para seu apartamento para fazer sexo e deu-lhe uma bebida misturada com comprimidos para dormir, e depois o estrangulou e fez a mesma coisa que fez com os outros. Dahmer tirou fotos do corpo dele em posições sugestivas para ele, né, antes de desmembrar ele. A sua próxima vítima, né, como sua próxima vítima, na verdade, foi o Edward Smith, Dahmer acidentalmente destruiu seu crânio enquanto tentava conservá-lo no formol. Né? Então ele decidiu ficar com a cabeça do Edward Smith, mas ele ainda não tinha habilidade suficiente para fazer o que ele se propunha a fazer, e ele acabou destruindo a cabeça dele ao invés de preservá-la. Ele usou, né, na verdade, os produtos químicos de modo errado, fazendo com que a cabeça explodisse. Mais tarde, ele disse à polícia, né, quando foi capturado, que se sentiu péssimo com o que aconteceu com o assassinato de Smith, porque não conseguiu esconder nada de seu corpo, fazendo com que parecesse um verdadeiro desperdício de acordo com eles, né? Então você vê que aí ele já está num ápice de loucura tão grande que
o que entristece ele nesse momento não é ter assassinado a pessoa, não é ter desmembrado a pessoa, não é ter destruído uma família, não é ter causado dor, né, uma dor irreparável a pessoas, né? Essa pessoa tinha pai, tinha mãe, provavelmente tinha irmãos. O que faz ele se sentir mal, o que causa dor nele, é o fato dele não ter conseguido seu troféu, ele não ter conseguido uma memória, ele não ter conseguido uma lembrança, fazendo com que ele ache que todo o esforço que ele teve desde conhecer ele, de convencer ele até a casa dele, de ter matado ele, fosse em vão, porque ele não teve aquilo que ele sempre quis, que foi o troféuzinho dele, né? Então a gente vê aí que ele já está no estado delirante, que é irreversível. Como eu comentei antes, conforme ele ia cometendo os crimes dele, ele ia ganhando mais habilidade, né? Não só em esconder os crimes que ele cometia, como também em conservar as partes que ele desejava de cada pessoa. Até chegar ao ponto em que ele começou a praticar lobotomia nas pessoas, de forma muito básica e não científica. Não tem nada de científico nisso. Se você quiser entender o que é lobotomia em modo científico, vai ler aí livros de medicina e você vai ter um entendimento científico mais profundo. Mas de forma muito básica, a lobotomia que ele fazia era um furo na cabeça da pessoa, né? Ele perfurou o crânio da sua 11ª vítima, a vítima número 11, que foi o Errol Lindsey. O Errol Lindsey, ele teve sua cabeça perfurada enquanto ele ainda estava vivo. E aí o Jeffrey Dahmer injetou, né, numa tentativa ali, que ele trabalhava naquela coisa de tentativa e erro, né? Ele injetou no cérebro do Aaron o ácido muriático, que no Brasil é muito comum, de pessoas, principalmente pessoas mais antigas, pessoas que moram no interior, de usar esse ácido para limpar vaso sanitário. Então ele injeta no cérebro dele esse ácido. E o Dahmer esperava que com essa atitude, né, de injetar ácido no cérebro dele, ele colocasse Lindsay em um estado de submissão permanente. Mas Lindsay acordou durante o procedimento e disse: "Estou com dor de cabeça. Que horas são?" Então Dahmer o estrangulou. Então a gente vê, né, a gente percebe que nesse momento, quando ele começa a fazer isso, o que ele quer é ter, ele já não está mais satisfeito em ter, na verdade, apenas pedaços das pessoas, lembranças, né? Ele quer que a pessoa fique ali de modo permanente, ele quer ver as pessoas, ele quer usar aquelas pessoas, principalmente no modo sexual, né? Como eu disse, ele era uma pessoa solitária, ele não tinha ninguém, não tinha amigos, não tinha família próxima, não tinha nada. E essa tentativa dele é o que muitos dizem aí na internet, né? Que ele estava tentando criar zumbis. Né? Na verdade, o que ele estava tentando fazer é como se fosse apagar a memória daquela pessoa e transformar aquela pessoa numa página em branco, em que ele preencheria essa página em branco e que ele pudesse usufruir dessa pessoa até o momento em que ele achasse necessário, né? Enquanto aquela pessoa fosse útil, e muito provavelmente depois ele o descartaria. Mas é muito interessante a gente ver, né, o que ele estava fazendo com isso, né? Ele injetou ácido no cérebro de uma pessoa viva, a pessoa acordou, então ele percebeu que aquilo que ele estava fazendo não teve resultado. E ele era uma pessoa muito inteligente, porque ele nem consegue cometer tantos crimes se não for uma pessoa tão inteligente e esconder durante tanto tempo. Passou 13 anos matando, né? E se brincar, ele passou até mais, porque ele começou a matar nos anos 70, ele foi descoberto nos anos 90. Ninguém garante que ele não teve mais vítimas, né? Ninguém garante que ele realmente reconheceu todas as vítimas que ele fez, né? E com essa pessoa ele fez isso, essa coisa horrorosa. E aí há uma outra questão, que aí começa realmente o declínio de toda essa história de terror para a felicidade, né, de muitas pessoas, senão com certeza ele teria continuado matando se ele não fosse pego. No dia 27 de maio de 1991, a vizinha de Dahmer, a Sandra Smith, chamou a polícia para relatar que um menino asiático corria nu pela rua. Quando a polícia chegou, a criança, né, o rapaz, foi incoerente e eles aceitaram a palavra de Dahmer. Na verdade, quando ele chegou, como a gente viu na série, né, a vizinha dele e outras pessoas viram essa atitude muito estranha, porque tinha uma criança, um adolescente, correndo nu à noite pela rua
e de alguma forma eles sabiam que ele estava associado ao Dahmer. Quando a polícia chegou, o Dahmer jogou ali um papinho em cima deles, dizendo que eles eram namorados, que eles tinham alguma coisa, algum relacionamento, e a polícia deixou que o menino voltasse para dentro da casa com o Dahmer, e aí depois ele teve seu fim. O menino tinha 14 anos quando isso aconteceu, e Dahmer conseguiu convencer a polícia que ele tinha 19, né? E aí entra questões que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, né? Do porquê isso aconteceu de modo tão fácil, não é mesmo? E aí depois, né, do Dahmer voltar para dentro do seu apartamento com o menino, né, de 14 anos, e ele foi escoltado para dentro do seu apartamento com a ajuda da polícia. A polícia ajudou ele a voltar para o apartamento. Dentro do seu apartamento tinha o corpo de outra pessoa, de uma outra vítima que ele tinha feito muito recentemente, que era a vítima número 12, que é o Tony Hughes. O Tony estava lá morto. Ele ficou apreensivo nesse momento, a gente pode ver isso até mesmo na série, porque os policiais entraram, um policial entrou na casa, mas ele apenas deu uma olhada muito por cima, muito superficial. Se ele tivesse entrado em um dos quartos e desse uma olhada mais minuciosa, ele teria visto o corpo da 12ª vítima dele ali, e provavelmente tudo isso teria acabado. Aí o Dahmer injetou, né, ácido na cabeça do menino, como sempre, e depois fez todo o processo que ele costumava fazer. Depois desse ocorrido, Dahmer matou mais 4 homens antes de ser finalmente preso. Uma de suas vítimas foi Oliver Lace, na verdade. Ele tinha 24 anos e o corpo de Dahmer, com quem, na verdade, né, Dahmer fez sexo com o corpo dele antes de desmembrar o cadáver. Né, até então, a gente estava vendo que ele se masturbava em cima do cadáver. Foi a primeira vez que ele assumiu que fez sexo com o cadáver antes de desmembrar ele. Ele manteve a cabeça e o coração de Lace na geladeira e seu esqueleto no freezer. E a gente entra agora na parte final, que é quando ele finalmente é preso, né? Ele é pego. Isso aconteceu depois que 2 policiais da cidade de Milwaukee foram levados até a casa de Dahmer, quando prenderam um homem que se chamava Tracy Edwards, que ele era um homem negro de 32 anos que vagava pelas ruas da cidade com algemas penduradas no pulso. Então os policiais, ao verem isso, né, e fazerem aquela velha associação entre pessoas negras e delitos, né, ver um homem negro correndo nas ruas à noite com algema no pulso, eles decidiram investigar as alegações do homem depois que abordaram ele, de que uma pessoa estranha tinha drogado ele dentro do apartamento. Eles então foram até o apartamento da pessoa que ele estava alegando que fez isso com ele, chegaram e era o apartamento do Jeffrey Dahmer, onde ele calmamente se ofereceu para pegar as chaves da algema, achando que tudo resolveria o caso. Então ele avisa que o Dahmer tinha ameaçado ele com uma faca, né, antes que ele conseguisse escapar da casa, né, ameaçando ele de morte. Então o policial vai até o quarto onde ele disse que estava a faca, e quando chega lá ele percebe, né, ele descobre as fotos polaroids com pedaços de pessoas, né, as fotos de parte dos cadáveres e dos próprios cadáveres. E aí logo após, o Jeffrey Dahmer, ele é subjugado pela polícia, a polícia prende ele, controla ele, e quando ele é controlado ali mesmo dentro do apartamento, ele fala para os policiais: pelo que fiz, deveria estar morto. E assim aconteceu a prisão do maior, vamos dizer assim, na verdade não é nem do maior, mas do canibal mais famoso dos Estados Unidos, pelo menos dos últimos séculos, né, desses novos séculos, dos 1900. E agora eu vou iniciar assim até um debatezinho, um debate. Na verdade não é um debate, mas vou emitir opiniões, né? Porque um debate precisaria que tivesse outra pessoa aqui, e aqui só tem eu. Vamos começar assim do ponto de vista mais social. Porque Jeffrey Dahmer conseguiu fazer tudo o que ele conseguiu durante 13 anos? Obviamente pelo fato dele ser uma pessoa branca. No exemplo que eu acabei de dar,
que fica muito claro como as coisas eram abordadas e como as pessoas eram abordadas naquela época, né? Em que a polícia, vamos dizer assim, dias antes ou semanas antes, que a gente não sabe realmente, assim, um intervalo de tempo entre uma morte e outra, foi tudo na mesma semana, se foi tudo com 2 dias, 3 dias, um mês de diferença, a gente só sabe que as mortes aconteceram, que os assassinatos aconteceram. Eles veem um homem negro andando à noite com a algema pendurada no pulso, automaticamente eles vão lá e abordam essa pessoa, porque obviamente ela está fazendo alguma coisa errada. Mas antes, eles viram um rapaz, um jovem, um adolescente, uma criança asiática, nua, sangrando à noite. E o que eles fizeram foi entregar essa criança, que estava ferida, estava atordoada, nas mãos de um homem branco, que logo após o assassinou. Jeffrey Dahmer é um homem branco, alto, loiro, dos olhos azuis, considerado com uma boa aparência, sendo um homem muito bonito, né? Você pode ver as fotos dele aí pela internet, caso você tenha curiosidade. E isso foi suficiente para que os policiais acreditassem que ele era namorado de uma criança. Obviamente, os policiais sabem distinguir, souberam distinguir a diferença entre uma criança e um adulto. E acreditaram que o menino de 14 anos era um rapaz de 19 porque quiseram, porque era conveniente, porque um homem branco falou. Assim como não acreditaram de início quando um homem negro disse que um homem branco, maluco, tentou matar eles. Eles foram lá averiguar com desconfiança, obviamente, né, o tipo de abordagem. E aí entramos nessas questões que a gente pode trazer para os dias de hoje. Vamos supor que você está em um local, vamos dizer que você está numa praça de alimentação, em qualquer lugar, e de repente chega para conversar com você um homem alto, branco, loiro, dos olhos azuis e jovem. A probabilidade de você considerar isso como uma atitude estranha, como uma atitude perigosa, é de praticamente zero. Mas, se você estiver sentado no mesmo local, no mesmo momento, e um homem negro se aproximar de você, a probabilidade de você classificar aquela atitude como uma atitude perigosa, como uma atitude de uma pessoa que não é confiável, é de praticamente 100%. E se isso acontece hoje, imagine como era em 1970 e 1980. Na verdade, você não precisa imaginar. Eu já acabei de descrever. Você também deve ter visto em séries, deve ter visto em filmes, deve ter lido algum livro, algum conteúdo que fala sobre a história do Jeffrey Dahmer. O racismo, obviamente, está implícito e ajudou, né, Jeffrey Dahmer a praticar tudo o que ele praticou, também a xenofobia. Como já foi dito antes, a maioria das vítimas do Jeffrey Dahmer eram pessoas negras, latinas e asiáticas, que ele justificou que eram as pessoas que o atraíam, mas a gente sabe, obviamente, que ele, em 1980, sabia como essas pessoas eram tratadas e era muito mais fácil cometer um assassinato com essas pessoas, ou assassinato desse tipo de pessoa, do que de uma pessoa branca, né? Afinal de contas, ele era muito esperto, ele não era burro, ele não foi burro. Afinal de contas, ele conseguiu esconder tudo que ele fez durante 13 anos e conseguia fazer as barbaridades que ele fez em um prédio cercado de pessoas. Tinham pessoas por todos os lados e ninguém nunca desconfiou. E agora a gente entra numa parte mais psicológica, que eu vou tentar ser o mais claro possível e lembrando que essa é a minha opinião, certo? Durante todo o discurso de Jeffrey Dahmer, desde o seu primeiro assassinato até o último assassinato, ele sempre fala em questões de não se sentir só, de querer que a pessoa fique, questões obviamente ligadas, como eu já disse anteriormente, ao abandono. O discurso do Jeffrey Dahmer prova que ele tinha um vazio existencial, que algo faltava na vida dele e que na verdade é muito simples de se afirmar o que faltava na vida dele. Faltava afeto, faltava amor,
faltava carinho, faltavam pessoas na vida dele. Ele foi abandonado quando era adolescente, na verdade quando era criança. Ele foi deixado à própria sorte. Ele nunca foi considerado um filho modelo. Ele foi criticado a sua vida inteira. Ele tentou durante toda a sua vida entender-se enquanto pessoa, muito provavelmente. Em algum momento ele se entendeu, mas ele conseguiu se entender só. Durante a história de vida do Jeffrey Dahmer, nós vemos muitas pessoas passando na vida dele. Vemos 17 pessoas que se tornaram suas vítimas, mas nós não vemos amigos, nós não vemos parentes próximos. Até mesmo com a sua avó, que era a pessoa com quem ele experimentou um pouco de afeto, acabou rejeitando ele, obviamente por causa de suas atitudes, mesmo que ela não soubesse naquele momento que tipo de atitude. Ou eu particularmente desconfio que ela sabia muito bem o que ele praticava, mas ela fingiu que não sabia. E aí uma pessoa que experimenta o abandono, que experimenta a solidão durante toda a sua vida, obviamente vai se sentir incompleto. Porque ele de fato foi uma pessoa incompleta, assim como todos nós, em algum momento, nos sentimos incompletos. E a gente vê isso no discurso dele, que ele fala: por que você fica com a parte das pessoas? Por que você fica com o crânio de alguém? Por que você fica com os ossos de alguém que você matou? E ele fala que é por lembrança, que é para ter uma memória, que é para ter alguém ali perto dele, né? Isso, obviamente, dentro da minha análise, baseado nas coisas que existem por aí, você encontra entrevistas do próprio Jeffrey Dahmer, em que ele fala sobre essa sensação de vazio, essa sensação de que falta algo, e ele sempre fala dessa tentativa de preencher esse algo, né? Esse vazio existencial dele. Obviamente, era uma pessoa que estava buscando um sentido na vida dele, e encontrou um sentido, de certa forma, na violência, encontrou um sentido na morte, mas na morte dos outros, no sentido do assassinato. Ele, obviamente, não conseguiu ter traquejo social suficiente para fazer com que pessoas ficassem próximas dele, escolhessem ficar próximas dele, porque elas queriam, porque era da vontade deles. É a forma como ele encontrou de deixar essas pessoas próximas dele, de fazer com que elas ficassem, foi matando elas. Obviamente que tem questões muito mais profundas, além desse vazio existencial e dessa solidão que foi imposta para ele. Aí a gente vê questões de controle em que ele buscava nessas pessoas, principalmente nos parceiros sexuais dele, o controle absoluto. Ele não queria ter aquelas pessoas ali só porque ele achava elas atraentes. Ele queria uma espécie de escravos sexuais, né? Pessoas que estavam ali para satisfazer seus desejos. E obviamente ele faz isso porque falta algo nele, né? Por causa desse vazio, né, que ele precisa preencher, e ele quer preencher dessa maneira. E obviamente que ele percebeu que esse vazio nunca seria preenchido. Muitas pessoas passaram pela vida dele, as 17 pessoas que ele matou. Ele colecionou, né, partes de várias dessas pessoas, e mesmo assim ele precisava de mais, e de outra, e de outra, porque o que ele estava tendo era como se fosse um efeito de uma droga. A pessoa entrava em sua vida, ele então tinha uma interação ali com ela, para que ela não fosse embora, para que ele não fosse abandonado mais uma vez. Ele então matava a pessoa, mas aí ele percebia que ele não tinha mais a presença que ele queria. Ele não tinha mais a pessoa, ele não podia conversar mais com aquela pessoa, ele não podia ter uma interação sexual com aquela pessoa, até por questões mesmo de decomposição. Os corpos daquelas pessoas entravam em decomposição e chegava um momento que ele não aguentava. Ele provavelmente não aguentava mais o cheiro, e era uma imagem completamente diferente do que ele tinha na cabeça, né? Ele escolheu aquelas pessoas porque, segundo ele, né, segundo suas próprias falas, eram pessoas bonitas, pessoas agradáveis, né? E é assim como a gente escolhe as pessoas hoje, né? Obviamente também tem as questões da necessidade, do desespero. Ele escolheu aquelas pessoas muito provavelmente por desespero, porque foram as pessoas que deram trela para ele, né? Como a gente fala por aqui, deram cabimento a ele, né? Deixaram com que ele se aproximasse. E a gente vê como as questões são muito complexas. Jeffrey Dahmer é um monstro, sem dúvida nenhuma. Tudo que ele fez é abominável, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem muitas questões a serem trabalhadas e que deveriam ser trabalhadas e que poderiam ser trabalhadas, obviamente, nessas questões de vazio. A gente vê que só ter partes, né, segundo ele mesmo, só ter as partes das pessoas não estava mais suprindo a necessidade dele. Ele passou a consumir essas pessoas. Por quê? Porque inicialmente
ele acha que só o fato de ter o crânio de uma das pessoas ali, ter as fotos das pessoas era suficiente para ele entender que aquela pessoa estava ali. Mas quando ele percebe que aquilo ali não funciona, ele procura um outro meio. E aí ele parte até mesmo para um meio assim que a gente pode dizer até num viés religioso, em que ele começa a consumir as partes das pessoas, a carne das pessoas e outras partes que a gente não sabe o que mais ele consumiu, outras partes que ele consumiu, como uma forma de se integrar, como aquela pessoa tivesse integrada ao consumir a carne daquelas pessoas, eles estavam integrados, estavam unidos eternamente. Então a gente vê esse viés fantasioso, esse viés mágico, esse viés religioso, né? Que é a mesma coisa, o mesmo princípio que aquelas pessoas, vamos dizer, os índios, né? Antigamente faziam aqueles rituais de canibalismo, de antropofagia, se eu não me engano, em que eles consumiam partes dos guerreiros, dos outros índios que eram guerreiros, que eles consideravam fortes, habilidosos, como uma forma de... Eles achavam que era uma forma de eles conseguirem adquirir aquelas habilidades. É a mesma coisa que Jeffrey Dahmer fazia, né? Se eu consumo um pedaço dessa pessoa, então ela está ligada a mim eternamente. O que obviamente não supriu a necessidade dele, que fez com que ele continuasse matando. E obviamente também a gente não sabe todos os aspectos. Existe esse aspecto mais mágico, mais místico, em que estaremos unidos através assim da carne, mas também pode ter exigido, isso pode ter ultrapassado mais uma barreira. Isso pode ter iniciado como essa forma mesmo assim de uma união espiritual, uma união mágica através do consumo de partes dos outros, e ele pode ter desenvolvido um gosto mesmo por se alimentar dessas pessoas, né? A gente nunca vai saber, porque como eu disse, ele está morto há quase 30 anos. Vai depender, então não tem como. Só ele tem essas perguntas, só ele tem as respostas para essas perguntas. E o que eu quis aqui nesse programa de hoje, né, vamos dizer assim, é abrir um pouquinho a mente das pessoas relacionadas a ele, porque ele é um sujeito muito complexo, né? Ele não pode servir, ele, assim como outros, ele foi uma vítima, né? Ele foi uma vítima de pais negligentes, ele foi uma vítima da sociedade, ele foi uma vítima da sociedade preconceituosa, ele foi vítima de uma sociedade homofóbica, mas ele também foi algoz, né, de muitas pessoas. Ele foi um monstro na vida de muitas pessoas. Pessoas foram vítimas dele. 17 pessoas sucumbiram na mão dele, 17 pessoas tiveram um fim horrível na mão deles. Assim como ele foi vítima, ele também foi o carrasco de muitas pessoas. E assim como eu já disse antes, é importante frisar. O que eu estou falando aqui não tem como objetivo passar um pano para tudo que ele fez ou justificar as coisas que ele fez. Mas o objetivo aqui é mostrar que ele é uma criatura, ele foi uma criatura com muitas camadas, né? Ele não é uma criatura rasa, ele é uma criatura muito complexa, né? Só essas questões de vazio existencial, desse vazio que ele tentou preencher durante toda a sua vida, de um vazio que começou lá na sua infância, de um vazio que tem relação sim com o abandono dos seus pais. Imagine você, de repente, ser abandonado por seus pais sem motivo nenhum. As pessoas que você ama, as pessoas que têm ligação com você, simplesmente decidirem que não querem mais a sua companhia e não darem uma justificativa para isso. E aí você começa toda a sua vida solitária, tem uma vida solitária, uma vida buscando alguém, uma vida buscando um sentido, uma vida tentando dizer sim para essa vida. E a forma como você consegue preencher isso é a pior forma possível, que foi a forma como ele encontrou. Então o Jeffrey Dahmer foi uma vítima e ele também foi o carrasco de muitas pessoas. Jeffrey Dahmer foi e sempre será um monstro, e nada do que qualquer pessoa possa dizer pode fazer com que as monstruosidades que ele fez sejam amenizadas. Mas ele também foi um ser humano que morreu em agonia, na agonia de se sentir vazio, na agonia de sentir que faltava algo nele, na agonia de morrer sem se sentir completo,
na agonia de saber que até mesmo durante a morte ele estaria só. Ele foi uma criatura solitária, mas por imposição, não por escolha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esquece de compartilhar com os amigos, de deixar sua opinião. E a gente se vê em um próximo